Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor a todos, de todas as raças, cores e crenças do mundo. Paz e prosperidade a todos. É um privilégio contar a vocês os grandes milagres que o Deus Altíssimo fez por mim. Seus milagres são impressionantes e suas maravilhas surpreendentes. Seu reino dura para sempre e seu governo soberano é eterno. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo no meu palácio, mas tive um sonho, quase um pesadelo, que me deixou abalado. Mandei buscar todos os sábios da Babilônia para que interpretassem o sonho. Quando todos estavam reunidos, magos, encantadores, astrólogos e adivinhos, contei-lhes o sonho, mas ninguém conseguiu dizer o significado. Mas veio Daniel, um homem cheio do Espírito Santo Divino, e contei a ele o sonho. O seu nome babilônico é Beltesazar, assim chamado em homenagem ao meu Deus. Beltesazar, eu disse, chefe dos magos, sei que você é um homem cheio do Espírito Santo Divino e que não há mistério que você não consiga desvendar. Ouça este sonho que eu tive e interprete-o para mim. Isto foi o que vi deitado na minha cama. Havia uma grande árvore no centro do mundo. Eu olhei e a árvore cresceu, tornando-se maior ainda. Seu topo alcançava o céu e era visto de todos os lugares da terra. Suas folhas eram belas e seus frutos fartos, produzindo comida suficiente para todos. Os animais se abrigavam debaixo dela e as aves faziam ninhos nos galhos. Todo mundo dependia dela. E enquanto eu ainda estava deitado, vi também isto. Um anjo desceu do céu e ordenou: derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Caçem os animais que estão debaixo dela e espantem os pássaros de seus galhos, mas deixem o toco e as raízes presos com ferro e bronze junto à relva do campo. Deixem que ele seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente de capim com os animais. Que ele perca a mente humana e seja como um animal, e assim seja até que se passe 7 tempos. Os anjos anunciam esse decreto, as santas sentinelas trazem essa sentença, para que todos que vivem saibam que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Ele conduz tudo conforme seu querer, e de gente simples faz poderosos. Isso é o que eu, rei Nabucodonosor, sonhei. Beltesazar, agora é sua vez de interpretar o sonho para mim. Ninguém entre os sábios da Babilônia conseguiu ver sentido algum nele, mas tenho certeza de que você pode interpretá-lo, pois é cheio do Espírito Santo Divino. Daniel, Beltesazar, ficou tão apavorado por um momento que nem conseguia falar. Disse o rei: Beltesazar, fique calmo. Não deixe que o sonho e a interpretação o assustem. Disse Beltesazar: meu senhor, gostaria que esse sonho fosse sobre seus inimigos e a interpretação para seus adversários. A árvore que você viu e que cresceu e ficou tão alta que o topo alcançava o céu, visível dos 4 cantos da terra. A árvore de folhagem viçosa e fartos frutos, suficiente para todos. A árvore sob a qual os animais buscavam refúgio e na qual as aves faziam seus ninhos. É o Senhor, ó Rei. Vossa Majestade é a árvore. Você cresceu e ficou forte. Sua Majestade atinge o céu e seu governo se estende aos 4 cantos da terra. E os anjos que desciam do céu proclamando: derrubem a árvore, destruam-na, mas deixem o toco e suas raízes na terra, presos com ferro e bronze junto à relva do campo. Deixem que ele seja molhado pelo orvalho do céu e que se alimente de grama com os animais durante 7 tempos. Isso, ó Rei, também se refere ao Senhor.
significa que o Deus Altíssimo proclamou uma sentença contra o rei. Será tirado do convívio dos homens e viverá com os animais. Se alimentará de capim como os bois e se molhará com o orvalho do céu. Isso durará 7 tempos, e o Senhor aprenderá que o Deus Altíssimo tem o domínio dos reinos dos homens e conduz tudo conforme seu querer. A parte sobre o toco da árvore e suas raízes que são deixados, significa que seu reino ainda será devolvido depois que o Senhor reconhecer que é Deus quem tem domínio sobre tudo. Portanto, ó rei, aceite meu conselho. Abandone seus pecados e comece a viver diferentemente. Deixe essa vida de maldades, viva com justiça e cuide dos necessitados e desamparados. Só assim o Senhor continuará a viver tranquilo. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Passados apenas 12 meses, ele estava andando pela sacada do Palácio Real na Babilônia e, de repente, exclamou orgulhoso: Olhe para tudo isto. É a grande Babilônia. E eu a construí sozinho, como capital do meu reino para minha honra e glória. Assim que as palavras saíram da sua boca, ouviu-se uma voz do céu: Este é o decreto contra você, rei Nabucodonosor. Seu reino foi tomado de você. Você será tirado do convívio dos homens. Viverá com os animais do campo e comerá capim como boi. A sentença é para 7 tempos, o suficiente para você aprender que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e põe no trono quem ele quer. Isso aconteceu imediatamente. Nabucodonosor foi tirado da convivência dos homens, comeu capim como boi e se molhou com o orvalho do céu. Seu cabelo cresceu como as penas da águia, suas unhas como as garras do falcão. Ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, recobrei o juízo e bendisse o Deus Altíssimo, agradecendo e glorificando ao Deus que vive para sempre. Seu domínio dura para sempre, seu reino nunca será decadente. A vida na terra é insignificante. Deus faz tudo conforme seu querer. Ninguém pode opor-se à sua vontade. Ninguém pode questioná-lo ou desafiá-lo. Ao mesmo tempo em que recobrei o juízo, recuperei a majestade e a glória do meu reino. Todos os líderes e gente importante vieram me ver. Fui restabelecido como rei no meu reino e me tornei maior que antes. E é por isso que eu, Nabucodonosor, canto e louvo ao Rei do céu. Tudo o que ele faz é justo, e ele o faz da maneira certa. Ele sabe como tratar gente orgulhosa e tem o poder para torná-los humildes. Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar convidou Mil de seus nobres para um grande banquete. O vinho era muito bem servido. Então Belsazar, que já estava alto por causa do vinho, ordenou que as taças de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia tomado do templo de Deus em Jerusalém fossem trazidas para que ele, seus nobres, suas mulheres e concubinas pudessem beber nelas. Quando as taças de ouro e prata foram trazidas, o rei, os nobres e aquelas mulheres começaram a usá-las. Beberam seu vinho e, já bêbados, louvaram seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Naquele exato momento, os dedos de uma mão humana apareceram e começaram a escrever na parede rebocada do palácio, na parte mais iluminada. Quando o rei viu a mão escrevendo na parede, ficou pálido, muito assustado. Suas pernas ficaram bambas, tremiam sem parar, e os joelhos batiam um no outro. Ele gritou para que chamassem os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e prometeu: Quem conseguir ler esta escrita na parede e me disser o que significa, será famoso e rico. Ganhará um manto de púrpura e uma bela corrente de ouro, e será o terceiro mais importante do reino.
Todos tentaram, mas ninguém conseguiu enxergar um sentido nas palavras escritas na parede. Ninguém conseguia entender o que estava escrito, muito menos interpretá-lo. Então o rei ficou apavorado, pálido, em completo estado de choque. Os nobres também estavam em pânico. A rainha soube que o rei e os nobres estavam em estado de choque e veio ao salão do banquete. Ela disse: "Que o rei viva para sempre. Não se assustem, não fiquem aí sentados pálidos desse jeito. Há um homem no reino que é cheio do Espírito Santo divino. Durante o reinado do seu pai, ele ficou conhecido pelo seu brilho intelectual e por sua sabedoria espiritual. Ele era tão capaz que seu pai, o rei Nabucodonosor, fez dele o chefe de todos os magos, encantadores, adivinhos e astrólogos. Não havia ninguém como ele. Ele conseguia fazer qualquer coisa: interpretar sonhos, decifrar mistérios, explicar enigmas. Seu nome é Daniel, mas o rei mudou o nome dele para Beltsazar. Mande chamar Daniel. Ele vai ler o que está escrito aí." Assim Daniel foi chamado. O rei perguntou: "Você é Daniel, que foi um dos exilados que meu pai trouxe de Judá? Já ouvi falar que você é cheio do Espírito Santo, tem uma mente brilhante e é incrivelmente sábio. Os sábios e encantadores foram trazidos aqui para ler esta escrita na parede e interpretá-la, mas nenhum deles conseguiu ler nada. Mas ouvi dizer que você interpreta sonhos e decifra mistérios. Então, se você conseguir ler e interpretar, será um homem famoso e rico. Ganhará o manto de púrpura e uma bela corrente de ouro, e será o terceiro mais importante do reino." Daniel respondeu ao rei: "Pode ficar com os presentes ou dá-los a outra pessoa. Mas vou ler a escrita para o rei e interpretar seu significado. Ouça, ó rei, o Deus Altíssimo deu a seu pai Nabucodonosor um grande reino e uma gloriosa reputação. Deus o fez muito poderoso, e pessoas de todos os lugares, de toda raça, cor ou crença, se sentiam intimidadas por ele. Ele as matava ou poupava, como e quando queria. Promovia ou humilhava as pessoas como bem desejava. Então Deus o humilhou e o privou de todo o poder. Ele foi tirado do convívio dos homens e passou a viver como animal. Comeu capim como boi e se molhou com o orvalho do céu até aprender esta lição: que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e põe no trono quem ele quer. Você é filho dele, sabe de tudo isso, mas é tão arrogante quanto ele no seu pior momento. Olhe para você mesmo. Quer competir com o Senhor do céu? Você mandou buscar as taças sagradas do templo dele só por farra, para que o Senhor, seus nobres, suas mulheres e concubinas pudessem beber nelas. O rei usou as taças sagradas para brindar seus deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses cegos, surdos e mudos. Mas tratou com desprezo o Deus vivo, que tem a sua vida nas mãos, desde o nascimento até a morte. Deus enviou a mão que escreveu na parede, e o que está escrito é: Mene, Tekel e Peres. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do seu governo, e suas contas são negativas. Tekel, você foi pesado na balança e está em falta. Peres, seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Beltsazar fez o que havia prometido. Vestiu o manto de púrpura em Daniel, colocou uma bela corrente de ouro em seu pescoço e o promoveu a terceiro mais importante do reino. Naquela mesma noite, o rei Beltsazar da Babilônia foi morto. Dario, o Medo, tinha 62 anos quando o sucedeu como rei. Daniel, capítulo 6. Dario reorganizou seu reino. Ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. Sobre eles havia 3 ministros, e um deles era Daniel. Os governadores se dirigiam aos ministros, que tinham a responsabilidade de manter tudo em ordem. Mas Daniel era cheio de vitalidade,
e tinha uma inteligência tão superior aos outros ministros e governadores que o rei decidiu designá-lo responsável por todo o reino. Os ministros e governadores se reuniram para ver se descobriam algum ponto fraco de Daniel que pudesse usar contra ele, mas não conseguiram nada. Ele era exemplar e absolutamente confiável. Não conseguiram achar nenhuma evidência de negligência ou má conduta. Após inúmeras tentativas, desistiram e disseram: Nunca vamos descobrir nada contra esse Daniel, a não ser que inventemos alguma acusação e tramemos algo contra ele. Assim, os ministros e governadores tramaram contra ele e foram ao rei dizer: Rei Dario, que viva para sempre! Nós, ministros, governadores e todos os principais oficiais, nos reunimos e concordamos em que o rei deveria promulgar o seguinte decreto: durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem exceto ao rei. Qualquer um que desobedecer será lançado na cova dos leões. Promulgue esse decreto, ó rei, e assine-o, para que seja irrevogável, com inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. E o rei Dario assinou o decreto. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar como sempre fazia. Sua casa tinha janelas no andar de cima, voltadas para Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Os conspiradores vieram e o viram orando, pedindo a ajuda de Deus. Imediatamente foram ao rei e o lembraram do decreto. O rei não assinou uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei durante 30 dias? E qualquer pessoa que fosse apanhada fazendo isso seria jogada na cova dos leões? O rei confirmou. Com certeza, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. Então eles disseram: Daniel é um dos exilados judeus. Ignora sua ordem e desafia sua lei. Ele ora 3 vezes ao dia. O rei ficou desconcertado e tentou de todas as formas livrar Daniel da complicação em que o havia colocado. Ele pensou nisso o dia todo. Mas os conspiradores voltaram. Lembre-se, ó rei, é uma lei conforme todas as leis dos medos e dos persas. Irrevogável. O rei cedeu e ordenou que Daniel fosse trazido e jogado na cova dos leões. Mas ele disse a Daniel: Seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você desta situação. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de todos os seus nobres, porque não podia ser revogado. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nem conseguiu dormir. Passou a noite preocupado. Ao romper do dia, ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou perto, chamou o aflito: Daniel, servo do Deus Altíssimo! Será que seu Deus, a quem você serve tão fielmente, livrou você dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre! Meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum mal. Fui considerado inocente diante de Deus e também diante do Senhor, ó rei, pois não fiz mal algum ao Senhor. Quando o rei ouviu essas palavras, ficou muito feliz. Ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Depois que ele saiu, verificou-se que não havia nenhum arranhão sequer. Ele havia confiado em seu Deus. Então o rei ordenou que os conselheiros que tinham conspirado contra Daniel fossem jogados na cova dos leões, com suas mulheres e filhos. Antes mesmo de chegar ao fundo da cova, os leões já os agarraram e os despedaçaram. O rei Dario divulgou esta proclamação a todos na terra, de qualquer raça, cor e crença. A paz esteja com vocês.
muita paz. Decreto que o Deus de Daniel seja adorado e temido em todo o meu reino. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca é destruído. Seu governo continua eternamente. Ele é o Salvador e o Redentor. Ele realiza milagres impressionantes nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel foi muito bem tratado no restante do reinado de Dario e também no reinado seguinte, de Ciro, o persa.